Graça e paz, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento, por essa manhã, de estarmos na presença do Senhor. Segunda-feira é sempre o primeiro dia de trabalho, segundo dia da semana, É bênção, Primeiro a gente começa adorando a Deus, buscando a presença de Deus, para que a gente tenha uma semana abençoada, o Senhor nos guardando, glorificando o seu nome, Amados, Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração enquanto você entra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A paz do Senhor, pastora Vera, bispo Dário, pastor Bruno, pastor Fábio, todos de Petrópolis, amados, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, vamos ajustar aqui um pouquinho. Tua paz a todos, compartilhe aí a sua live, em nome de Jesus. E a gente vai estar lembrando aqui a Graça e Paz, aí nossa diaconisa Valquíria, Deus abençoe, amada, aí todo o Ceará, todo o estado do Ceará aí representado, toda São Paulo, todo o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, tantos estados, que Deus abençoe a todos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo chegue ao coração de todos lá, nos Estados Unidos, nosso pastor Wellington, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem o pastor Murilo também, Deus abençoe aí a todos nossos irmãos em Cristo, amados do Senhor Jesus. Meus amados, e lembrando aqui que hoje, segunda, temos às 20 horas o culto da igreja no Face, o culto de clamor com o bispo Edson, e pastora Simone, seus filhos, fazendo louvor, bênção de Deus, culto do clamor, Então, tem oração pela tua vida, oração por todos, então compartilhe, participe, Compartilhe lá, compartilhe daqui para o povo daqui, aqui compartilhe com o povo de lá, e nós vamos glorificando o nome do Senhor Jesus. 20 horas, aqui na Missão Porta Céu. Deus abençoe a todos. Eu quero ler o livro de Ageu, em nome de Jesus, que fala da segunda glória, do segundo templo. Mas eu quero ler o versículo 7 ao 9 só, para a gente orar sobre esta palavra. Sobre essa palavra eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bom, A gente sabe que aqui já há Ageu anuncia a glória da segunda casa. A gente sabe que aqui está falando de duas casas, A casa de Deus, onde é o local de oração, de congregação do seu povo, e que nós não podemos tirar esse contexto.
né? E o outro contexto é a casa espiritual que viria o Espírito Santo e renovaria. Então estaria tendo a renovação. Mas o Senhor chama o povo a atenção para a reconstrução do templo, para dar a dedicação ao templo, a dedicação à obra. Então ele diz que ele faria abalar todas as nações, quer dizer, ele estava dizendo, olha, trarei, como diz Isaías, trarei do norte, direi ao norte, ao sul não retenha, trarei do oriente e do ocidente, quer dizer, Deus faz mover em favor do seu povo, Deus é fiel para glorificar o nome dele sobre o seu povo, sobre aquilo que ele tem propósito, que é dele. Deus tem a sua responsabilidade do seu amor, da sua graça, que recai sobre nós. Isso é muito bom, né? E nós vivemos os tempos, né? A casa de Deus, ela sempre foi cuidada pelo próprio povo, né? É o próprio povo. Deus deixou essa responsabilidade. Eu consigo entender, desde o princípio da minha conversão, eu consigo entender que ao passo que Adão entregou tudo às mãos de Satanás, porque ele o obedeceu, e ele acabou se reverenciando a ele, então abriu uma brecha muito grande em dele ele tomar posse daquilo que era dono, o próprio homem, né, que o Senhor havia dado. Então, Deus deixou essa responsabilidade para o próprio homem sarar a terra. Quer dizer, quem sara é Deus. Então a gente vê que Eliseu, ele, em 2 Reis, ele chega, eu não estou lembrando agora o versículo, mas ele chega na cidade, né, e a cidade era muito boa, era muito bela. Quer dizer, aparentemente estava uma cidade construída, bem construída, uma cidade que foi próspera. Mas ela tinha um problema naquela cidade. Aquela cidade tinha as águas salobas, amargas. As águas, eles não tinham... eles tinham que arrumar jeito para arrumar água de longe, porque não tinha na cidade água potável. Tinha água... A água era imprópria para se beber. Então Eliseu chega na cidade. E quando ele chega na cidade, ele observa isso, e a palavra declara isso, que eles dizem para Eliseu, olha, a cidade é boa, a cidade tem tudo, é bem construída, a cidade fez de tudo de bom, mas a água é ruim, a água é saloba, a água... não é água boa para se cozinhar, para se beber. E Eliseu pega e diz, olha, me traz um prato, um pires, novo, sem uso, e me bote sal nesse pires. E ele vem, ora ao Senhor, lógico, e na oração ele pega o sal e deita sobre a fonte da água do lugar, da cidade. E ao deitar aquele sal na fonte, a palavra diz que a fonte começa a ficar boa, as águas se tornam boas. É muito lindo isso, né? E a gente vai vendo como é maravilhoso as coisas de Deus, né? As águas se tornam potáveis. Nós tivemos lá no lugar e a fonte está lá, né? Então, aonde a fonte cai água, né? Jorra água direto, ainda hoje. E se as águas vinham, não ficou
somente boa a água que estava no local, que é como se fosse uma cisterna, hoje um chafariz lá, né, da cidade, mas porque a água vinha, e quando ela chegava imprópria para o uso. Mas a palavra diz que as águas eram impróprias, mas que a cidade era muito boa. Então era uma cidade que tinha coisas boas, mas não tinha a condição da água. Então dava um prejuízo danado de ter que buscar a água longe. Então isso é apresentado por profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, quando entra pela cidade afora, ele naturalmente foi com o propósito de Deus com o propósito de Deus de pregar a palavra ali naquele lugar, enviado pelo Senhor àquela terra. Então o propósito era esse no coração do profeta: olha, se o Senhor me enviou para lá, esses homens eles eram muito orientados por Deus, cumpridor da visão de Deus, né, obedientes à visão de Deus, como Paulo, como, né, que aquilo que Deus falou em procurar cumprir. E ele foi àquele lugar enviado por Deus. Mas quando chega, ele tem uma notícia, olha, e eu imagino ele observando aquela cidade. Era uma cidade muito boa, uma cidade bem construída, bem pavimentada, bem organizada, até pelo governador, o prefeito, mas tinha um grande problema: não tinha água boa, a água era má. Às vezes alguma coisa que está mal acaba contaminando, né? Então havia uma contaminação naquela água. E a gente vê que a obra de Deus é assim, né? Deus procura as pessoas que têm o coração bom, voltado, para ajudar a obra, porque a obra foi designada a nós. Jesus Cristo fez a parte dele, Deus fez a parte dele, dando Jesus para que pudesse fazer a obra tanto da igreja quanto a da salvação. Mas ele transpassou a da igreja para nós, porque a salvação quem dá é ele, mas a igreja é o caminho para que a pessoa possa ter o lugar de oração, ter o lugar de comunhão, ter o lugar de poder de se reunir. E por isso é chamada, ela se chama igreja a partir dos séculos seguintes, mas o próprio Jesus ordena que essa igreja seria construída sob Pedro. Então você vê que antes se chamava templo, mas aos séculos que seguem de Jesus para frente, ela torna-se nome igreja, mas também chamada por Jesus de casa de oração. Então por isso o lugar da casa de Deus, do templo de Deus, aonde o povo se reúne, aonde o povo possa buscar, né? Você vê que o primeiro templo que foi em Jerusalém, pela ordenança do Senhor a Davi, nas construção por Salomão, a gente vê que o povo do mundo inteiro se reunia para lá, né? E depois foi abrindo obras, e lá fica o local central, né? Jerusalém, aonde Deus trouxe Jesus e pôs ali para iniciar o ponto central da terra, para iniciar a obra. E
E Jesus inicia a igreja. Dali que inicia a igreja. Como assim também iniciou o templo. O templo em Jerusalém, aonde ele está em Jerusalém, é o mesmo Monte Sião, também no passado chamado por Monte Moriá, aonde Abraão subiu com seu filho ao altar para dar em sacrifício ao Senhor, e o Senhor disse: não faças mal ao teu filho, porque Deus não sacrifica a sua imagem e semelhança para trazer bênçãos. Deus não faz isso. Foi só uma ação de obediência para ver se Abraão obedecia realmente. E Abraão obedeceu. Só que ali tem uma figuração do Monte Moriá, que era um monte apenas, e que futuramente ele, como Eira de Araúna, Monte Sião, e depois Jerusalém, Israel, Jerusalém, a cidade santa, é o mesmo lugar. Por épocas Deus planejou aquele lugar, como Deus, abrindo aspas, planeja em nossas vidas coisas, para que elas aconteçam, para que Ele nos ajude, mas a ação é nossa, a ação de fé, a ação de agirmos, de fazer. Então ele passa, quando Jesus está ali no Monte Sião, Monte Moriá, Eira de Araúna, é o mesmo lugar, Monte Moriá, e ali está o Senhor diante daquele lugar, e ele olha para Pedro. Até ontem a bispa lembrou dessa passagem, né, e que Jesus pergunta, né, muitos dizem: o que dizem que eu sou? Ele faz uma pergunta para os discípulos, e os discípulos dizem para ele: Senhor, uns dizem que tu és um profeta apenas, outros dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu é um deles. E Jesus, lógico, sabe que todo esse contexto, ele está em contexto da ressurreição, que era a promessa de Jesus: eu vim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão... Então nesse contexto está a questão de quem queira falar que o homem vai e volta, o homem encontra perdão por um tempo aqui por cima e volta, reencarnação, está tudo ligado a isso. Então existia muitas linhas, ainda que eles liam o Torá, mas se misturavam. Na questão da ressurreição é um ponto porque a questão da ressurreição, ela está no ponto que Deus deu a vida, o homem cumpre, e pela sentença Deus, pela correção, o homem descansa, mas o homem vai para Deus. E a promessa de vida eterna que vai se cumprir. Não, pelo entendimento da Bíblia, da palavra de Deus e pela revelação do Espírito, não há ninguém ainda no céu. De nós. Há Deus com seus anjos, há a situação dele ter tomado Elias para si, a Enoque, né? Moisés, ele descansou, apresenta Moisés, mas ele chama, após a morte, descanso em seio de Abraão, mas aqui do Seol. Seol é embaixo, né? Nós não vamos entrar aqui agora nesse estudo, que eu vou dar um estudo de escatologia bom nessa área. Mas a igreja, ela é iniciada em Cristo, então ele diz quem são. Então essa questão da ressurreição que estão discutindo, estão dizendo que Elias está andando por aí, João Batista está andando por aí, é ele. Uns diziam João Batista, lógico que é João Batista, mataram, mas ele está aí.
Aí outros diziam, não, é Elias que foi. Elias está ressuscitado aí reencarnado aí na pessoa de Cristo. Então esse era o ponto principal. Jesus diz para eles, quem dizem que eu sou? E eles começam a falar, né? Uns dizem, tu és Elias, tu és o profeta, tu és João Batista, e ele diz, mas e vocês? Ele quer saber dos discípulos. E vocês, o que diz que eu sou? Né? Querendo saber, eles creem ou não creem? Crê que eu vim ao mundo para salvar o mundo, que eu sou filho de Deus, que eu sou o Salvador, ou não crê? Crê nas minhas obras ou não crê? Então era isso. E Pedro tem a palavra da revelação tremenda, né? Que ele diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele algo, e ali Jesus, naquela hora, passa para ele a igreja. A responsabilidade chamada, dali parte o início da igreja. É através do apóstolo Pedro. Porque Jesus, vendo ele entender que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, quando ele fala isso, ele está dizendo, tu está aqui na pessoa de Deus, representando Deus, tu és Deus na nossa vida. Então ele fala o Filho do Deus vivo, e Jesus se alegra muito com aquilo e diz, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Coisa tremenda, né? E aí ele, agora, a partir daqui, dessas palavras que Pedro dá e que ele passa à igreja, e ele diz, olha, e por causa disso te darei, tu és Pedro, sobre ti, quer dizer, Pedro quer dizer no grego, pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e te darei as chaves, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali inicia a palavra de templo para a igreja. Coisa linda, né? Isso sai da boca de Jesus, agora igreja. Então a casa de Deus não deixou de ser casa de Deus por ter o nome igreja ou templo. É casa de Deus, casa de oração. E Jesus chamou de casa de oração. Então é um lugar sagrado, é um lugar onde todos podem se reunir. A gente tem que ver contextos, né? O Espírito Santo está em nós. Se tiver 2 ou 3 reunidos em casa orar, mas não é, é no contexto que onde nós estivermos servindo a Deus, trabalhando em casa, orando, fazendo um trabalho de oração, Jesus está. Mas não tem nada a ver com dizer, não precisa de igreja, não precisa de... Não precisa. Então, se não precisasse, para que Jesus constituiu, né, irmão? Uma pergunta fácil de fazer. Para que Jesus constituiu em Pedro e passou a chamar de templo, chamar igreja, e chamou de casa de oração, para não façais a minha casa de oração de covil de salteadores. O próprio Jesus... Então, se ele chama a sua casa de oração, igreja quer dizer eclésia, levados para fora para o evangelho ser enunciado, mas ela tem um ponto de iniciação. Então ela tem um ponto, na casa de oração inicia aprendizados e vai e leva o evangelho. Por isso é igreja, por isso é casa de oração. Não é lugar de outra coisa, senão orar, adorar, orar, clamar, sabe, engrandecer o nome dele, deixar ele falar conosco, dar aquela palavra que nos sacia, sabe, mas palavra, né, irmão? Palavra de Deus, a qual o Espírito Santo possa falar na nossa boca, e não coisa de homens, coisas que o homem fala porque quer falar e fica em vão. Isso é em vão. Então, é chamar o nome de Deus em vão. Mas quando nós
Então eu falei dessa passagem fazendo uma analogia que Elias, eu estou aqui folheando para ver se eu acho enquanto isso. Elias, ele chega naquela cidade, aquela cidade era boa, mas ela tinha algo muito ruim, porque a única coisa, porque a água é tudo. A água, se nós tivermos água num deserto, nós vamos construir, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos ter a produtividade, a agricultura, animais, e vamos poder construir uma cidade. Mas quando nós encontramos um lugar que tem tudo, tem cidades que elas viraram cidade fantasma. Na Terra tem, eu não lembro agora de cidade, mas de vez em quando vejo, até nos Estados Unidos, alguns lugares, porque são lugares áridos, totalmente secos, e não tinha como continuar com a cidade, porque a cidade não tinha água, não tinha como chegar a água lá, e aí bateu-se a seca, destrói tudo, porque a água é tudo. A água sacia a sede, a água que dá o plantio, faz a terra produzir, a água que dá chuva, porque a chuva ela não rega a terra se não tiver água para que evapore e vá à altura, virando nuvem e descendo a água. Então ela é a água que rega a terra, então precisa da água. Então, quando Eliseu chega àquela cidade, a cidade tem tudo de bom. E aqui dá para abrir para mim ir rápido agora e orar, dá para abrir um precedente. Né? Vamos botar a cidade trazendo para a igreja, para o grupo que está à volta. Deus não usa pessoas, a pessoa se usa. Diz assim, não, mas aquela pessoa está desse jeito, mas de qualquer jeito está lá no púlpito, ou está levando o nome de Deus. Não, aí não é Deus usando, é a pessoa usando Deus. Eu creio que o nome do Senhor Jesus é um nome sobre todo nome. Então, o momento que é declarado a cura, a libertação. Agora, nem sempre isso vem de uma fonte boa. Ele é a fonte, mas a fonte aqui terrena é que pode não ser boa. Pode ser uma água que joga água. Jesus disse, a fonte não pode jogar água amarga e doce. Ou a fonte é doce ou é amarga. Escolhe. A qual Deus se adora. Ou adorar a Mamão ou a... Então nós fazemos a obra, nós temos a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. De uma pessoa que está no altar, canta, prega, de ser obediente à palavra, né? Dar um dízimo, dar oferta, porque a igreja ela tem que andar. E a bênção, não existe oração para bênção financeira, não existe. Não existe. Eu falo isso, está na palavra, não existe. Só se ora para agradecer a Deus para que Ele derrame a bênção. Aí isso existe. Mas sem o ato de nós, porque isso foi passado por nós, por Jesus. Não botou anjos para fazer a igreja. Os anjos nos ajudam. É lindo isso, né? Eu vou encerrar aqui. Então, quando Ageu, que se não me falha a memória, é o som festivo o nome dele, se não me falha a memória, ele declara para o povo, né, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira.
ele está falando duas coisas. Uma é manter a casa de Deus como casa de oração. E a outra, a casa espiritual. Não é só essa, é as duas. São contextos diferentes, mas iguais, juntos. Se aproximam do outro. Mas são contextos, casa espiritual. Essa casa tem que ser casa de oração, casa zelada por Deus. Não, ela não pode ser de qualquer jeito. Então, se eu não cumpro com a minha obediência a Deus, como eu prego para os outros fazer obediência a Deus? Como eu ordeno aos outros para fazer quando eu não faço? É isso que Jesus chamou a atenção. Chamou a atenção de muitos no templo, né? Dizendo que uma viúva estava sendo grata a Deus, enquanto eles davam muito, mas não eram. É coração, tudo está na motivação, tudo está no coração, na motivação. A pessoa pode dar e pode não chegar a Deus. A pessoa pode não dar por desobediente e ser rebelde. E rebelde é rebelde. E pode prosperar, parece que está prosperando. Porque a pessoa, não é porque... Eu aprendi uma coisa, eu falei no outro dia aqui, eu aprendi uma coisa, que um pastor, bisneto de pastor, foi o tataravô, o avô, não, o bisavô e o avô foram pastores. Foram servos de Deus, não que tiveram igreja, à frente de igreja, fizeram igreja, não. Eram pastores de igreja, que ajudavam o trabalho. E ele nasceu no Evangelho, ele falou. Ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que são pastores. Hoje eu sou um pastor que ensino pastores. Porque eu venho de berço e tenho três gerações de bagagem com a minha. Nem tudo que dá certo está certo, porque tem o tempo de Deus para cumprir o juízo. Isso é tremendo, irmão. Isso eu guardei no meu coração. Eu ouvi isso, achei lindo. Nem tudo que dá certo está certo. Então a gente não pode achar que uma pessoa está errada e prosperou, o negócio deu certo, porque por isso que um dos homens, se não me falha a memória, Herodes, o Alexandre, eu não lembro agora, mas ele deixa uma frase seguinte: eram homens conquistadores de tesouros, de ouro, guerreiros, homens que só pensavam em construir mais e mais e mais e mais e mais e enriquecer. Queriam ouro e prata dos outros, então eles guerreavam para tomar. Mas ele faz um pedido, 3 pedidos. E 2 deles eu lembro aqui. Ele disse que, depois perguntaram para ele, por que o senhor faz esses pedidos? Ele diz, olha, um dos pedidos que eu vou lembrar o segundo pedido, que era, o primeiro acho que era, peça aos médicos para que eles eles segurem na alça do meu caixão e levem o caixão. Disseram, mas por que o senhor fala isso? Ele disse, não, porque é só para saber que eles são médicos, constituídos por Deus, mas eles não podem dar a vida. Só Deus tem a vida. E a outra, ele falou assim, bote tudo que for ouro meu e bota as minhas mãos para fora do caixão e bota tudo que é bem meu, de ouro, prata, tudo que eu tenho, sobre o caixão e deixe caindo pelo caminho quando levarem para o cortejo até chegar à sepultura. Disseram, mas por que, Senhor, o Senhor faz esse pedido? Ele disse, sabe por quê? Porque nu eu vim para o mundo e nu eu vou voltar. Porque o caixão não tem... Então a pessoa pode prosperar, pode ter a porção dela na terra. E pode não ter a porção principal, que é do céu. Então nós temos que prosperar na terra, mas também ter a reserva. Ontem a bispo usou essa palavra, reserva do céu. Se nós não tivermos a reserva do céu, a prosperidade da terra fica. Ela é momentânea, ela é passageira. Então eu tenho que ter a prosperidade terrena, mas com a reserva do céu,
porque aqui vai permanecer a do céu. E um homem que foi bárbaro diz isso, porque ele entende Deus no final da vida. Ele diz, poxa, eu corri atrás, matei pessoas, permiti saquear cidades, morte, para eu ter ouro, prata e ter o poder que eu tenho. Ser um dos maiores homens na história da Terra. Tudo bem, mas um legado de que ele viu que sem Deus o homem não é nada. Isso é que é lindo. Diz que Einstein, nos seus últimos dias, reconheceu que só Deus é Deus. Que o homem sem Deus não é nada. Então vários homens se curvaram, reconhecendo, né, entendendo. Nabucodonosor também entendeu. Será que os que servem, cantam, tocam, sendo constituído para o zelo da casa de Deus, presbítero, pastores, não zelam por aquilo que Deus ordenou? Então pode prosperar momentaneamente, aqui nesse plano, mas o plano superior fica. Então Deus usa Ageu, que, se não me falha a memória, quer dizer ao som festivo, e chama ele e diz, vai e diga para o povo, a segunda glória da casa é maior do que a primeira. Ele fala dois contextos, porque o povo estava inerte, o povo estava parado, o povo fazia e não fazia, o povo, esmureceu por causa das lutas e disse, olha, precisa fazer. O Espírito Santo não pega pandemia, o Espírito Santo não precisa de dinheiro, o Espírito Santo não come. Quem come somos nós. Quem tem a casa do Senhor e zela por ela, somos nós que zelamos pela obra de Deus. Porque Ele tem nos abençoado, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá porque é dono de alguma coisa, porque 90% fica conosco. Essa é a obra, é a casa do Senhor, que estende as mãos. Então ele disse, para não deixar inerte a casa dele, para não deixar inerte a obra. E teve casos que Jesus disse que não foram os convidados para a festa, para a casa do Senhor. Ele disse, vai nos alados, isso é Jesus que fala, vai nos alados, vai nos becos, traz os coxos, os mancos, os cegos, e bote na minha casa para ela não ficar vazia. Então, a pessoa que serve a Deus, ela tem que congregar. Chega no domingo, ela não tem que estar em lugar nenhum de obra nenhuma, ela tem que estar na sua obra, porque é aquela horta que Deus deu. Ela tem que estar ali. Ela tem que estar ali no dia da ceia, ela tem que estar nos dias principais na sua igreja para ajudar aquela obra, para interceder por aquela obra, para orar por aquela obra, para estar como número naquela obra, para que outros vejam que há fidelidade, há força. Então Jesus diz, vai aos alados, pega os cegos, os mancos, os coxos, pega os sofridos e traga então para a minha casa. Porque os convidados que foram convidados, um disse, eu tenho festa, eu tenho casamento, eu tenho isso, tenho aquilo. Porque a casa do Senhor é a casa de oração, é a casa de reunião. E o Senhor disse, minha prata, meu ouro. O ouro e a prata não é do homem, é de Deus. Porque Deus tem abençoado o seu povo. Mas ela pode ser momentânea, ela pode ser aqui, ó. Pode prosperar aqui. Nem tudo que dá certo está certo. Mas eu quero ir para Deus, para pisar em ruas de ouro. Que lindo, né? Para ter uma morada. Eu não vou precisar construir a minha casa no céu. Eu vi. O Senhor me mostrou. O Senhor me deu visão da cidade, onde há ruas, a casa, como diz a palavra. E ele disse, só entrar aqui. Ele disse para mim. Me mostrou o portal da eternidade da entrada. Ele me mostrou. Para começar a fazer a obra, foi muito difícil para mim.
Eu tinha muito ódio no meu coração, muita chateação, até com Deus. E eu pedi perdão para ele, falei: Senhor, aonde tu estás? Aonde tu é Deus? E ele depois me repreendeu, e eu pedi perdão quando eu entendi. Eu falei: Senhor, falei do que eu não entendia, mas procurei te servir. E ele falou: só que eu te amo porque você foi me servir, mas de lugares que eu não estou. Porque eu queria servir a Deus. Na ânsia de encontrar Deus, eu fui por caminhos. Eu tenho um testemunho, eu vou escrever um livro. Muitos me pedem e eu vou escrever, Deus tem me incomodado. Eu vou escrever, eu vou me separar um pouco para escrever esse livro. Eu tenho apostilas escritas de ensinamento que o Espírito Santo falar comigo na madrugada, para obreiros. Ser obreiro não é de qualquer jeito. Não é como a gente quer, não é pela modernidade, por estilos do mundo que vai nos levar a chegar no céu. Então, Jesus construiu a igreja errada e chamou ela de casa de oração. Nós temos que amar a obra de Deus. Quem ama a obra de Deus não ama a si próprio. Quando o Salvador, ontem a bispa foi usada tremendamente na palavra, quando o Salvador chegou, ele foi apresentado no templo, com 8 dias de... Então quando chega no censo, chega Maria e José, tinha um senhor idoso lá, uma mulher de 84 anos, que pagou o preço. Ela casou com 7 meses, não lembro, 7 dias, ela ficou viúva, 7 anos, perdão, 7 anos ela ficou viúva, e essa mulher ficou lá, porque ela dizia: vai vir o Salvador, eu quero ver o Salvador. E o dia que Simeão falava, e ela, como ela era profeta, ela dizia: é isso que vai acontecer, é isso mesmo que esse homem está falando, é isso que esse homem tem dito. E ele não era nenhum ungido, nenhum título. Ele era um servo de Deus na casa, e dizia: Senhor, eu quero, não deixa eu morrer, a oração desse homem, não deixa eu morrer sem eu ver o Salvador. E quando ele vê entrar aquele casal, o Espírito Santo, a palavra diz, o revela, diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele toma rapidamente aquela criança da mãe e do pai, diz: me dá aqui só um pouquinho, e ergue ela aos céus e levanta e diz: olha, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos viram o Salvador. Isso é coisa linda, irmão. Isso é igreja, isso é casa de oração, não é balcão, não é quitanda, não é birosca, não é casa de prostituição, casa de luz, não é. É igreja, a qual Jesus pagou caro. Ele pagou caro por sangue, pelo sangue. O sangue que foi, ele deu a vida dele para que tenha igreja e para que todos sejam salvos. Ele deu o caminho à salvação, com sangue. Nós oraremos a Deus agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor. Oremos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós glorificamos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia que nos dá, Senhor, para que Tua igreja, Senhor, Tu tem compromisso com ela, para que Tua igreja esteja de pé, para a Tua igreja estar fortalecida, para a Tua igreja estar na comunhão do Espírito, para que Tua igreja, Senhor, seja, Senhor, o Teu divino Espírito a trazer cura, libertação, restauração, salvação. Nós oramos, Senhor, sabendo que a glória, porque Tu és o dono do ouro, dono da prata, Senhor, como disse Algeu: minha prata, minha ouro. Senhor, Tu fará coisas maravilhosas, porque Tu, Senhor, tem, Senhor, o Teu amor derramado na Tua igreja, e aqueles que estendem, os amigos, até os amigos, Senhor, que estendem a mão à Tua igreja, Senhor, para que ela se mantenha, para que ela se
se fortaleça, para que ela se renove, para que ela tenha obra para salvar as vidas. Senhor, é para a tua glória, para a restauração e glorificação do teu nome. Eu declaro a tua bênção sobre teu povo, Senhor, que tu tens nos abençoado, perdoando nossos pecados, Senhor, e despertando os corações, Senhor, daqueles que te servem, a estarem na umbridade, na obediência, Senhor, da tua palavra, para que possam, Senhor, levar a palavra a outros, para que a palavra não seja insossa, não seja, Senhor, palavra sem luz, palavra, Senhor, que é bonita aos olhos humanos, mas que não chega diante de ti. Perdoa-nos, Senhor, e traz o teu amor sobre o teu povo, porque tu traz a cura, porque, Senhor, quando clamamos a ti para não gastar, Senhor, com, Senhor, tantos remédios, tantos hospitais, tu nos socorre, tu nos estende a tua mão, misericordioso, para que, Senhor, o dinheiro seja para o pão, para a alegria, para a força, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo teu amor, Senhor. Quando o inimigo intenta contra nossas vidas, tu nos livra, tu nos guarda, Senhor, dos olhos malignos, intentos malignos, da maldade que há nesse mundo, das obras, Senhor, da maldade, nos espíritos, Senhor, das espirituais da maldade, nas regiões celestiais e que tentam contra o teu povo, Senhor, mas não podem, porque tu tens os teus anjos, teu arcanjo, Senhor, guardando o teu povo, e o teu sangue cobrindo como escudo, nos livrando, Senhor, nos dando a salvação e nos dando a proteção da guarda, para vivermos com alegria, Senhor, e dias regalados nesta terra para a tua glória, e as bênçãos, Senhor, para os que te temem, Senhor, seja glorificado o teu santo nome, eu declaro e oro em nome de Jesus. Eu profetizo a glória a Ageu, capítulo 2, minha prata, meu ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo a glória da segunda casa, maior do que a da primeira. Deus te abençoe, fique na paz, até às 20 horas, não esqueça, culto de clamor com o Bispo Edson, aqui no Face da igreja, um culto da igreja, que tem sido abençoado, que Deus tem usado o servo dele, a serva dele, pastora Simone, né, que lá também eles passam para todos lá, compartilha com todos os seus amigos, para esse trabalho da manhã e da noite. Deus abençoe você, vai lá e participe hoje à noite, em nome de Jesus. Se eu não tiver nenhuma reunião hoje, participarei, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, até amanhã às 10 horas.